Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros têm artrite ou artrose, que são as doenças articulares mais comuns. E elas também são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no país. Daí, a importância da prevenção e do tratamento correto dessas doenças. A doutora Yara Marçal, que é médica reumatologista, continua aqui no estúdio comigo para falar desse assunto. Doutora Yara, começo te perguntando, quais são os principais impactos das doenças articulares na qualidade de vida das pessoas? Justamente por acometer a articulação, os pacientes têm a mobilidade reduzida, dificultada. Então, de acordo com o grau de evolução daquele problema, ele pode ter dificuldades tão básicas quanto não conseguir tomar banho, não conseguir vestir roupa, né? E se a gente for levar isso para a questão trabalhista, se ele não consegue tomar banho, não consegue vestir roupa, não consegue descer ou subir uma escada, ele geralmente não vai conseguir trabalhar de fato. Então, são impactos em qualquer atividade do dia a dia, basicamente, seja em casa, seja no trabalho. É um impacto significativo, muito grande, né? Muito grande. Agora, a gente sempre fala aqui no De Bem Com Você sobre a importância do diagnóstico precoce, a gente reforça sempre isso. No caso dos problemas que envolvem a articulação, o diagnóstico precoce também é importante? Com certeza. A gente pode tentar dividir em dois blocos, né? As doenças mecânicas e as doenças inflamatórias. Nas doenças mecânicas, quanto mais cedo você pega aquela tendinite, ou aquela bursite, ou aquele desgaste da articulação, mais cedo você consegue fortalecer a articulação e garantir que não evolua para aquele estágio tardio de não poder usar a articulação mais, né? Então você garante que quando pega cedo, tratando cedo, a mobilidade fica preservada, tá? Com relação à doença inflamatória, isso é mais verdade ainda, porque quando você tem uma inflamação excessiva na articulação, essa inflamação vai corroendo a articulação por dentro e vai estragando mesmo aquela articulação. Quanto mais tempo com aquele líquido inflamatório lá dentro, pior vai ser a mobilidade, menos o paciente vai conseguir usar aquela articulação a ponto da articulação não funcionar mais. Então o tempo é realmente essencial. Pois é, isso mostra a importância da gente observar, o nosso corpo, observar o que a gente sente. E acho que essas informações, ela vêm para acrescentar, para as pessoas terem consciência, né? Inclusive, se a gente pensa... Porque eu fico pensando que às vezes é um pouquinho difícil, porque você já citou, a dor ela tem que persistir de certa forma, o sintoma ele tem que persistir, Eu acordei hoje, meu Deus, já tenho uma artrose, enfim. Agora, como que a gente consegue diferenciar um pouquinho, assim, esses sintomas? Eu fico pensando, às vezes eu tenho uma dor muscular, mas como que eu sei que se essa dor é muscular ou se é uma dor na articulação? Como que a gente consegue diferenciar? Isso tem vezes que é difícil até para o médico, sabe? Tem paciente que fica com sintoma muito ali no meio do caminho. Eu acho que sintomas mais claros do paciente identificar que são de fato problemáticos é o inchaço, o calor e a vermelhidão persistente naquela articulação. Isso nunca vai ser normal. Nunca vai ser normal. Então, primeiro, isso. Agora, a dor, que às vezes é um pouquinho difícil de diferenciar, eu sei que é clichê, mas eu sempre vou recomendar ir no médico para não acontecer de ficar fazendo o tratamento errado, ou esperando, achando que vai melhorar e às vezes está perdendo um tempo precioso de uma janela de tratamento, tá? Então, o mais óbvio foram esses sintomas que eu comentei, mas se for só em termos de dor, o que eu digo é, observa um pouquinho quando essa dor surge, para a gente ter uma noção de o que vai precisar fazer. Então, se as dores mecânicas surgem mais quando eu faço um determinado movimento, você perceber que não fazer aquele movimento, subir muito escadas, eu posso pegar elevador, é uma coisa que você já vai saber que está tudo bem, que dá para você fazer essa adaptação. Mas tem que procurar um médico para propor um tratamento. Por outro lado, se é uma dor sempre que eu acordo, todos os dias que eu acordo está doendo e melhora ao longo do dia, essa daí já procura mais rápido, inclusive, não fica esperando muito não, porque isso não é normal. Com relação a dores musculares, isso acaba sendo mais fácil de o paciente saber, porque ele jogou bola ontem, porque ele pegou um filho pesado ontem, e aí tá doendo hoje, e essa dor vai melhorar ao longo dos dias. Mas reitero, qualquer sintoma que não esteja melhorando, seja muscular, seja articular por causa mecânica, seja articular por causa inflamatória, necessita investigação e tratamento. E se eu perceber que eu tenho algum desses sintomas que você já falou, qual profissional que eu tenho que procurar? As causas mecânicas são mais durante o uso incomoda e no repouso melhora, geralmente é mais o ortopedista. Claro que o reumatologista sempre vai conseguir olhar, ajudar de alguma forma, mas as causas mecânicas acabam sendo mais o ortopedista mesmo. E especialmente causas relacionadas a trauma, Bateu, machucou, doeu, claramente também relacionado a isso é o ortopedista. As doenças inflamatórias já ficam com o reumatologista, tá? Então, acordou doendo, rígido de manhã, melhora ao longo do dia, o ortopedista geralmente não tem tanto manejo, fica mais com o reumatologista mesmo. Entendi. Então, pensando aí nessa lógica, Percebi um sintoma, procurei um profissional da saúde. Como que é feito esse diagnóstico? A gente tem exames? Como que é? A gente sempre diz, perdão,
que o exame clínico, né, a conversa com o paciente, o botar a mão no paciente, o examinar o paciente é sempre mais importante do que qualquer resultado de exame. Algumas doenças inflamatórias, inclusive, não tem exame para diagnosticar, essa conversa e esse exame físico, o padrão da dor, o padrão dos achados na articulação do paciente, sabe? Mas, eventualmente, a gente acaba lançando mão de alguns exames de sangue, de exames de imagem, né, raio-x, ultrassom, ressonância daquela articulação. Nas doenças inflamatórias, outros exames podem entrar e ajudando também, às vezes até exame de urina, enfim. As doenças inflamatórias, elas podem pegar mais do que a articulação, elas podem pegar outras partes do corpo. Então, por isso que essa consulta, essa conversa, esse exame físico acaba sendo, de fato, o combo mais importante do que outros exames. Mas sim, a gente acaba lançando mão com frequência também. Por isso que é importante, né, que o paciente também passe a observar o que ele está sentindo para chegar com uma noção mais precisa na hora de estar com o profissional, né, de frente a frente. Exatamente, com certeza. E quais são as opções de tratamento, né, para as doenças articulares hoje? O paciente ele sempre tem que priorizar um estilo de vida mais saudável. Novamente, eu sei que é clichê, mas sempre tem que priorizar. Não existe a gente falar que o paciente que tem uma doença articular vai ficar em repouso. Na verdade, ele sempre tem que fazer alguma atividade de fortalecimento. Isso é especialmente verdade para as causas mecânicas, onde você precisa de fortalecimento muscular para prevenir a progressão do desgaste ou da tendinite ou da bursite naquela articulação. E para as doenças inflamatórias, além dessas observações, acabam entrando medicações mesmo para o controle dessa atividade inflamatória aumentada. A atividade inflamatória aumentada nas doenças inflamatórias acaba sendo causada por uma disfunção do sistema de defesa do paciente. Então, a gente acaba tendo que mexer, organizar esse sistema de defesa e o uso de medicação acaba sendo extremamente frequente. Entendi. Mas então, assim, você já até falou um pouquinho no primeiro bloco. Tem cura, pensando assim no combo mesmo, das doenças articulares? Tem cura ou é algo que a pessoa ela vai ter que lidar mesmo com aquilo pro resto da vida e ir tratando com uma orientação? Problemas pontuais de tendinite, de bursite, você faz uma fisioterapia e depois mantém uma atividade de fortalecimento contínuo, o paciente tende a ficar bem, tá? Agora, as doenças inflamatórias geralmente não tem cura, mas de fato tem um controle sim, tá bom? Há esperança, dá para ficar tudo certo. Então a gente pode dizer que o objetivo desse tratamento, né, a ideia é controlar. Isso. É isso. É um controle, exatamente. Mas esse controle, ele não é pouco, né? É o que vai garantir que não tem dor, é o que vai garantir a movimentação, é o que vai garantir que o paciente consiga fazer qualquer coisa como se não tivesse aquela doença, né? A gente fala, por exemplo, o diabetes às vezes não tem cura, mas se você usa a medicação do diabetes, se você usa insulina, você consegue fazer as suas coisas. Não é uma sentença, dá para fazer, tá? Exceto, de fato, um grupo que às vezes fica um pouco mais difícil o controle, o tratamento ali mesmo, mas geralmente dá para ficar bem. Eu penso que o tratamento ele mira na qualidade de vida, né? Para que aquela pessoa consiga levar uma vida como qualquer outra pessoa, exatamente, mesmo convivendo com o problema. Exatamente. E a fisioterapia, doutora Yara, qual que é a importância, né? O papel da fisioterapia nesses casos? A fisioterapia, ela age exatamente para fazer o fortalecimento daquela musculatura e daquela articulação. Então, se eu tenho um enfraquecimento que está gerando a sobrecarga, que é o que gera, né, a tendinite, a bursite ou o desgaste, a fisioterapia entra exatamente tentando reverter esse processo, fortalecendo todas as estruturas que estabilizam aquela articulação para o paciente conseguir voltar a usá-las normalmente. Dentro das doenças inflamatórias, a gente lança a mão da fisioterapia com frequência também, porque o processo inflamatório, a dor frequente, gera um medo de uso da articulação. Quanto mais parado o paciente fica por medo de uso, mais aquilo enfraquece também. Então, a gente também precisa de mais da ajuda aí dos amigos fisioterapeutas nesse processo de recuperação. Pois é, e ainda, né, nesse papo dos tratamentos das doenças articulares, quais são os casos em que a cirurgia é necessária? São esses casos que evoluíram tanto, evoluir aqui que eu digo, né, acho que as pessoas entendem, né, ao longo do tempo mesmo, não necessariamente evoluir para uma coisa melhor, mas ficou tão tardio que a articulação não consegue mais ser usada. Então, por exemplo, uma inflamação muito importante no joelho, independente da causa, gerou um transtorno tão grande ali que o paciente não consegue mais movimentar o joelho, ele perdeu a funcionalidade. Nesses casos, a gente coloca uma prótese, por exemplo, a gente substitui a articulação natural por uma articulação artificial, digamos assim, para o paciente conseguir alguma mobilidade de volta. Então, a cirurgia geralmente entra nesses casos tardios, onde os outros tratamentos não funcionaram. Entendi. Tá aí também a importância daquele diagnóstico precoce que a gente falou no início. Para não chegar nesse ponto. Pois é. Agora, pensando na prevenção, né? Vamos falar de prevenção. Existem medidas preventivas que podem ajudar a gente a evitar esses problemas na articulação? Para aquela primeira parte das doenças mecânicas, geralmente atividade física contínua, né? Várias vezes na semana, pelo menos aí umas 3 vezes por semana de fortalecimento muscular, tendem a ser suficientes para o paciente levar uma vida normal sem muitos problemas mecânicos de sobreuso, né? Ou de sobrecarga da articulação.
As doenças inflamatórias não tem tanto como prevenir, porque tem um fator genético que encontrou às vezes uma infecção no meio do caminho, e a pessoa não tem muito como prevenir isso, né? Pequena exceção é a questão da chikungunya, porque o uso de repelente previne a picada do mosquito, mas fora isso, uma artrite reumatoide, um lúpus, o paciente não tem que se culpar por ter pegado a doença. Eu podia ter feito alguma coisa antes. Não podia, infelizmente. Pois é, a gente está falando agora para quem não tem, né, algum problema. As medidas de como pode prevenir. Então, a atividade física está aí para ajudar muito nesse sentido. Agora, falando para quem já tem alguma questão, já tem algum problema na articulação, tem uma forma de prevenir, assim, alguma crise, alguma série de dores também, que essa pessoa pode tomar no dia a dia, medidas? Entendi. Isso vai variar um pouquinho de doença para doença, mas no geral ela vai ter que manter a atividade física, igual uma pessoa que não tem faz atividade física para não começar, que tem faz atividade física para não piorar. Sempre tem que ter um fortalecimento muscular e, reitero, acompanhado, não é da cabeça, senão a gente faz errado e piora. Pacientes que têm outras doenças, né, especialmente as doenças inflamatórias, vacinação é uma questão muito importante, porque se a infecção pode piorar o controle da doença, esse paciente tem que estar vacinado para tudo, para não ter outros gatilhos que piorem aquilo. O paciente tem, no caso do lúpus especialmente, que usar a proteção solar mais importante, o fator mais intenso que ele conseguir, porque o sol acaba ativando a atividade do lúpus também. Então, o paciente usar as medicações de maneira correta também costuma gerar um controle mais adequado da doença e sempre fazer um acompanhamento adequado para decidir o melhor momento de fazer certas atividades da vida, para não descompensar a doença. Exemplo, uma mulher que tem o sonho de ser mãe e quer engravidar. Será que engravidar é uma boa ideia para ela? Às vezes ela pode, se a doença estiver bem controlada, se a doença não estiver bem controlada, a gestação acaba piorando. Então, a gente também tem que pensar nessas pequenas coisas ou nessas grandes coisas do dia a dia que podem piorar o controle da doença. Aí a gente vê a importância de seguir a orientação, né, que os profissionais da saúde passam para aquele paciente, que ele siga tudo certinho, que vai dar tudo certo. Quais são as consequências, doutora Yara, da pessoa não tratar esses problemas na articulação? Ela vai progressivamente perdendo a função daquela articulação. A gente tem a dor que já dificulta demais a qualidade de vida daquela pessoa e vai congelando aquela articulação cada vez mais, não consegue usar e tem todos os transtornos de não poder usar aquela articulação, né? Às vezes não conseguir andar, às vezes não conseguir ficar em pé de maneira adequada, precisar de uso de dispositivos auxiliares para andar, né? Como um andador, uma bengala, não conseguir sair de casa. E nos casos, né, das doenças inflamatórias, além de não tratar, gerar um prejuízo na articulação, pode gerar prejuízo em outros órgãos que também podem ser acometidos por aquela inflamação. Pois é, então a gente mostra que realmente a importância. A Maria Eduarda, ela falou uma coisa no depoimento dela que eu fiquei pensando, né? No dia a dia a gente não pensa na articulação, a gente faz, assim, todos os nossos movimentos e não pensa que ali tem algo que precisa de cuidado. A gente só vai perceber, ter essa noção do cuidado quando já tem um problema. Exatamente. Né? O que você diria, doutora Yara, para quem tem algum problema na articulação? Assim, qual que é a sua mensagem, a sua orientação também para que essa pessoa alcance cada vez mais uma qualidade de vida melhor? Eu diria que eu sei que a dor é uma coisa que tira um pouco a esperança das pessoas e a maioria acaba desanimando de procurar um atendimento por achar que aquela dor nunca vai resolver, porque ela já tentou muitas coisas. Então, o que eu digo para essas pessoas é que façam um acompanhamento adequado. Às vezes você não está com um médico que você goste tanto, um fisioterapeuta que você goste tanto, mas existem outros profissionais que podem ajudar, existem outras ferramentas, sempre há uma ferramenta que pode ser feita, nunca é um motivo para não ter esperança. Então, o que eu digo é que esses pacientes, eles têm uma doença crônica, eles têm uma doença que não tem cura, mas a maioria das vezes, fazendo os tratamentos adequados, ele consegue restabelecer um mínimo de qualidade de vida e funcionalidade no dia a dia. Então, dá certo.